David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? It goes like this, Oi gente, esse é o nosso 40º vídeo. Nossa, como passou depressa, né? Veja bem, nós temos ainda muitos livros para correr para frente. Mas agora que nós estamos em 1 Samuel e nós já estamos no 40º livro, para vocês terem uma ideia, e é porque eu estou só focalizando algumas coisas, para vocês terem ideia da riqueza do que é ler a Bíblia, ter o conhecimento de Deus. E se você observar aos poucos, quando você começar a ler a Bíblia, você tenha sempre em mente como Deus se relaciona com o homem, como é o seu caráter, a sua personalidade, porque é da forma como ele se relaciona conosco que a gente vai entender um padrão de Deus, como a gente vai entender como ele pode nos afetar e como podemos segui-lo com o nosso coração. Bom, nós estamos falando sobre 1 Samuel 16 hoje. No vídeo passado nós falamos sobre a importância, porque nós não somos mais fulminados, né? Então eu não falei do rei Saul, eu foquei em Samuel, né? Na escolha de Samuel, depois nos filhos de Eli e tudo. Então nós vamos pular o rei Saul, foi o primeiro rei de Israel. E agora nós já estamos focando no segundo rei de Israel, que realmente foi o rei Davi, né? E como Deus conduziu para a escolha de Davi. Veja bem, Deus tinha rejeitado Saul porque ele não estava obedecendo a Deus, né? E então ele manda o profeta Samuel ir até a casa de Jessé, que era um líder, né, de Israel, uma pessoa simples, né, de Israel, e ele tinha 7 filhos. Então Samuel pediu para apresentar os 7 filhos, porque Deus iria indicar qual seria o próximo rei. Deus tinha pedido para Samuel ungir, né, a pessoa que ele indicasse. Então, o que acontece? Jessé começa a apresentar seus filhos. O primeiro filho vai do mais velho, né, até o mais novo. Do mais velho, que era Eliabe, né, quando Jessé mostra Eliabe, Samuel pensa: nossa, deve ser esse aí, porque ele era o mais velho, primogênito, já um guerreiro forte, preparado. Então Samuel pensou isso. Só que logo em seguida, em 1 Samuel 16, versículo 7, Deus diz assim: Samuel, Deus não julga, eu não julgo, né? Eu não julgo conforme o padrão humano, porque os homens veem a aparência, os homens sentido generalizado, né? Homens e mulheres. Os homens, as pessoas veem a aparência, mas eu vejo o coração. Então, fora do padrão significa isso. Se você pegar na Bíblia, Deus vai quebrar vários paradigmas, vários padrões que nós encontramos, né? Então, Davi era o caçula. Então quando ele começa a apresentar os filhos, apresenta até o último e falta Davi. Ele diz: você não tem mais nenhum filho? Não, eu tenho um que é pastor de ovelhas, é o meu caçula, pois chame ele. Quando chama Davi se apresenta franzino, caçula, ruivo, né? Que a Bíblia fala dessa característica de Davi. E Deus buzina no ouvido de Samuel, né? É esse, o ungido. Então, Samuel unge Davi, faz essa promessa, né? Diante de Jessé, que Davi seria o próximo rei de Israel. E unge a cabeça dele com óleo. A partir daí, o Espírito de Deus habita no coração de Davi, também diz isso na palavra. Então, o que é interessante disso é que Deus não julga pelo padrão humano que nós temos, né? Então, se você prestar atenção na Bíblia, quais são os padrões humanos que foram quebrados por Deus, né? Veja a mulher adúltera, né? Deus perdoa a mulher adúltera. Veja Zaqueu, que era um cobrador de impostos. Veja o próprio Pedro, que negou Jesus, né? Que foi fraco, era impulsivo. Veja também Davi, o próprio Davi, que adulterou. O oficial do exército, que era gentil, não era judeu, e que na verdade Deus disse: nunca encontrei fé igual a esta em Israel. Então, tem muitos outros exemplos que a gente poderia dar, mas o que eu queria grifar aqui é que Deus não presta atenção no que é padrão nosso. O padrão de Deus é diferente. Qual é o padrão de Deus? O padrão de Deus principal
é o que ele disse para Samuel: Deus vê o coração. Então não é o fato de estarmos indo à igreja todo domingo, não é o fato de darmos esmolas, né? Mas é o coração transformado. Agora, um detalhe importante: muitas pessoas julgam que isso é um absurdo, mas no Brasil ainda existe a cor da pele, a pessoa negra, né? Então, como se o sangue dela fosse diferente, como se tivesse um outro esqueleto, um outro tipo de esqueleto. Brancos, negros, pardos, todos são iguais aos olhos de Deus. E eu quero fazer um adendo, né, sobre... Então, gente, eu quero fazer um adendo em especial. Quando a gente fala que fora do padrão, né, e que Deus não vê conforme o padrão humano, então a gente pensa logo, então Deus aceita o pecado. Então basta você, por exemplo, um marido que adulterou, basta ele pedir perdão 10, 100, 50 vezes, pode. Não pode. Por quê? Porque ele vai estar mostrando que o coração dele não está arrependido. Da primeira vez, como qualquer pessoa, ele pode merecer o perdão. Se a pessoa conseguir conviver, perdoar realmente, então vale a pena. Mas se não, vai mostrar que é a pessoa que realmente não pediu perdão, não mudou. Veja o caso da mulher adúltera, minha referência sobre como Deus trata o pecado. Deus disse, eu já enfatizei isso outras vezes, Deus disse, vai e não peques mais, né? Ou seja, muda o teu padrão de vida. Você era adúltero, eu te perdoei, mas isso não significa, Deus aceita os adúlteros. Assim como se chama também os gays, os homossexuais que fazem a sua escolha e tudo. Então eu quero frisar isso, sou totalmente contra qualquer tipo de preconceito no sentido da violência, no sentido de tratar essas pessoas diferentes. Elas não são doentes, elas não têm nenhuma lepra, nada que os desqualifique no sentido de serem inteligentes, de serem bons profissionais. Não tem nada a ver isso aí. Então, as pessoas que vão por esse lado da violência, da zombaria e tal, eu realmente sou totalmente contra e com certeza Deus também é. Então, o que a gente tem que mostrar com essas pessoas é misericórdia, é mostrar que esse não é o padrão de Deus, como eu já falei sobre um vídeo anterior na parte onde eu falo sobre sexo. Não é o padrão de Deus e a Bíblia vai falar isso tanto no Velho Testamento como o Novo Testamento. Mas isso não significa que a gente trate essas pessoas de forma diferente, com desprezo ou com preconceito. Isso sim que eu acho que é condenatório aos olhos de Deus. Então, fora do padrão. Se você está fora do padrão estético, se você está fora do padrão, não interessa para Deus. Interessa para Deus é que você tenha um coração arrependido, voltado para Ele. Isso é que conta aos olhos de Deus. Então, se ame, tenha autoestima e se observe, se policie para ver se você está dentro do padrão de Deus no sentido do seu interior, do seu coração. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo final da semana agora e que as bênçãos de Deus sejam derramadas na tua vida.